Alô, hoje vamos para o episódio 13 das nossas reflexões doutrinárias. Vamos falar de educação do pensamento. Roda a vinheta. Todos nós somos seres pensantes quando estamos na cadeia hominal. Nós temos os animais com os instintos, traduzindo os comportamentos que eles aprenderam através de condicionamento. As plantas têm as sensações, elas também se dirigem para buscar as energias mais salutares para elas. Mas o pensar racionalmente, só o ser humano. E o que nós fazemos com o nosso pensamento? Como nós aproveitamos essa riqueza que é pensar? Vamos falar sobre isso. Temos aqui a tela de uma mente cheia de ideias, borbulhando de ideias. Quantas pessoas são assim? Borbulham de ideias. Mas vamos ver realmente como ela vai favorecer a vida dela, continuando a ser essa pessoa que borbulha das ideias. Mas o que é isso que eu sou? Sou uma coisa que pensa. Quem está falando isso? René Descartes. Penso, logo existo. Ele está sempre voltado para isso, preocupado com o pensamento. Em Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 460, tem uma pergunta que ele fez aos espíritos. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Os espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos os acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Então, nós estamos pensando, mas outros vêm em sintonia e vão ou somar a nível de ideias ou trazer confrontos em relação àquilo que nós estamos pensando. É pelo pensamento que o homem vai experimentar uma liberdade sem limites, que é a única coisa que ninguém pode controlar é o nosso pensamento. Então, o pensamento realmente, ele dá uma força de liberdade para o homem que ele precisa aproveitar essa liberdade. Pensar sem cessar, pensa sem cessar. O homem pensa sem cessar. Mas ele dirige o pensamento, tem livre-arbítrio para dirigir para onde ele quiser. Dentro desse limite de pensamento, está voltado para a própria evolução dele, claro, né? Porque tem a ver com o conhecimento. Então, isso a gente tem que ter em mente. Quando eu estou criando um pensamento, ele já está saindo da minha mente em ondas. Então, eu tenho que ter muito cuidado para onde eu estou dirigindo esse pensamento. E quanto mais consciência eu tiver, mais eu vou aproveitar a direção do meu pensamento. Kardec, quando analisou o poder da prece, ele falou, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Ele está dizendo com isso que quando eu penso, eu atinjo distâncias, passo paredes, passo montanhas, passo mares, passo rios, e eu vou atingir aquela meta, eu vou atingir aquele alvo, porque o pensamento não tem impedimento nenhum para ele andar. Eu posso fazer uma oração para uma pessoa que está lá no outro lado do Japão. Ela vai receber minha vibração. E é isso que ele diz. Quando eu tenho a direção da vontade, dirigindo o pensamento para aquele objetivo, ele vai chegar.
Mas para isso, eu tenho que ter a consciência de que eu realmente estou dirigindo meu pensamento com vontade de atingir aquela meta. Isso é uma coisa importante na prece, inclusive, né? E é importante no dia a dia mesmo. Você vai falar num telefone, você vai digitar o número daquela pessoa, senão vai cair em outro lugar. A prece é a mesma coisa. Se você dirigir para outro lugar, ela vai cair em outra pessoa. Então vamos analisar um pouco o pensamento. O pensamento é essa força poderosa que se projeta numa velocidade inimaginável no espaço. Tem um poder de ação do espírito. Ela o espírito tem o poder de ação através do pensamento. Desculpe, estou trocando a fala. Né? Ele é o poder de ação do espírito. Por quê? O pensamento, ele tem a ideia, quero correr na rua. Aí, aquele quero correr vai ser analisado. Caramba, eu estou pensando em correr. Mas agora, não me convém correr agora, porque eu estou no horário de trabalho. Porque eu acabei de almoçar. Porque tem gente na minha casa. Então, ele analisa também aquela ação que você está pensando em fazer. Então, o pensamento ele não pode ser só alimentado pela sua vontade. Quero correr, ponto, e sai correndo. Ele tem que parar de dizer, eu estou com vontade de correr, a minha ideia é fazer caminhada, a minha ideia é correr na maratona, a minha ideia é isso, aquilo outro. Mas aí ele vai parar e dizer, será que convém agora? Será que convém para mim isso? Isso é justamente que vai fazer com que ele tenha esse poder, para que o espírito possa realmente ter liberdade. Ele é instrumento de manipulação dos fluidos espirituais, também com auxílio da vontade. Eu posso fazer com que, pela minha vontade, aquela energia que eu estou sentindo negativa possa se transformar em energia positiva, através de pensamentos positivos que eu vou colocando e distribuindo à minha volta, e eu vou canalizando para aqueles fluidos. Os espíritos desencarnados, eles manipulam objetos, eles tiram objetos de um lugar para outro, manipulando esses fluidos que estão no objeto com o pensamento deles e a vontade. É um instrumento de modelagem e qualificação dos fluidos, produzindo uma nova realidade. Eu posso criar uma realidade nova através do pensamento. Ele tem esse poder. Eu vou criar uma ideia que vou chegar em casa, está tudo harmonizado, um clima feliz, e eu começo a visualizar esse clima que eu quero construir na minha casa. Quando eu chegar em casa, aquilo já está modelado. É isso importante da gente entender, que eu preciso confiar que o meu pensamento vai transformar a minha realidade. Mas tudo isso requer educação, controle e aprimoramento. Se vocês viram o filme Ghost, ele não tinha nem controle, nem aprimoramento, ele não sabia que podia ter tantas qualidades com o pensamento dele. E aí, o cara que ele encontrou lá na estação do metrô ensinou a ele. É só controle de pensamento e você pode chutar essa lata. Você pode atravessar a parede. E você pode controlar uma série de coisas só com o poder do pensamento. Durante a evolução da espécie, nós passamos assim uma aventura, né, no tempo. Olha quantos milênios levou essa evolução das espécies. Leon Denis escreveu: as duas formas de vida eterna, a qual dormita na matéria bruta, acorda na matéria orgânica e adquire atividade se expandindo e se eleva no espírito. Ele fala que são a mesma energia, mas que está passando por evolução. Então, numa série de experiências que precedem o período da humanidade, nós vimos tudo isso acontecer, desde o reino mineral. Aqueles espíritos vindos do reino inferior da natureza foram desenvolvendo sua capacidade de pensar. Então, o pensamento também veio evoluindo conforme essa energia que Leon Denis escreveu,
E todo o material da natureza, todo o material do universo foi também evoluindo a partir dessas modificações fluídicas da natureza e desenvolvendo cada vez mais a capacidade de pensar do homem. Então, quando nós estagiamos nos reinos inferiores da natureza, ainda na pré-humana, nós tivemos um período animalesco, ainda instintivo, até atingirmos a racionalidade e podermos, a partir daí, ter o pensamento contínuo. E com o pensamento contínuo vieram os atributos e as faculdades, que nós vamos falar daqui a pouco. Pouco a pouco, nós começamos a desenvolver as novas condições no nosso corpo espiritual. Então, o corpo espiritual também teve que se adaptar a esse desdobramento do pensamento e permitir que aquelas faculdades que estavam adormecidas, estavam latentes, como a própria inteligência, fossem começando a brotar, a se apresentar. O instinto só pôde dar lugar à inteligência, por quê? Porque já houve um adiantamento naqueles atributos humanos, nas faculdades humanas, para receber a mente do espírito já num patamar mais evoluído. Do contrário, não poderia chegar na ação, porque o corpo ele responde àquilo que o pensamento comanda, aquilo que a mente do espírito comanda. Mas se eu não tiver uma aparelhagem física de acordo com o volume que eu vou começar a exigir das minhas ações, não vai adiantar nada, eu não vou entender nada, eu não vou conseguir captar aquilo que o espírito está dizendo, nem o que o universo está dizendo, nem que outros espíritos estão também falando para mim. Então, com a vida da relação, a gente foi ampliando a nossa capacidade craniana, a nossa massa cefálica, para poder começar a enfrentar essas necessidades futuras. Nós começamos lá com aquele cérebro pequenininho, reptiliano, e fomos formando a região límbica, para depois formar a região neocórtex. Com isso, os conteúdos mentais foram sendo enriquecidos, passaram a se comunicar utilizando mais do que sons, aqueles sons instintivos que a gente viu lá no início, que era mais barulho do que som, depois a articulação de letras, depois com o contexto de desenhos daquelas letras para se formar palavras. Quando houve o desenvolvimento do pensamento contínuo, nós começamos, então, a formar a linguagem. Então, nasce também com isso a responsabilidade. No momento em que eu tenho o meu pensamento para dirigir minha ação, a responsabilidade agora é minha. Que eu não posso dizer que eu fui, porque aquilo ali me agradou, é colorido, eu estou com fome e fui comer. Não era a minha responsabilidade, era fruto de instinto, era fruto de necessidade de sobrevivência. Então, a gente não tinha responsabilidade sobre isso. Mas agora, com o pensamento contínuo, nós temos que pensar em que tudo que eu vou escolher agora é nossa responsabilidade. Vão surgindo conceitos científicos, filosóficos, religiosos, que o homem vai começando a adquirir questionamentos, a perguntar uma série de coisas. O homem começa a detectar também forças da natureza, ele começa a ficar mais atento na direção que os pássaros estão indo, e eles estão indo para lá, é sinal que alguma coisa aqui vai mudar. O vento está vindo de lá, então é sinal que a maré vai fazer isso assim, assim. A gente vê muitos pescadores, eles leem muito a natureza. Eles conseguem traduzir a simbologia da natureza. Quando vai ter uma onda brava, quando vai ter peixe, quando não vai ter peixe. Que tipo de sol, se é sol brando, se é sol quente, dependendo de onde nasce o sol, eles vão fazer ou não a pescaria numa direção. Começamos, então, a fazer conceitos. Esse mundo novo que eu estou conhecendo
Eu não estava prestando atenção na natureza. Eu estava agindo só naquilo que me agradava, naquilo que me chamava a atenção. Eu não tinha nenhum tipo de conceito em relação à função, à atração, às consequências todas da natureza. E aí eu começo a formar esses conceitos a partir desse mundo novo, deparando com fenômenos também sobrenaturais. E aí eu começo a descobrir os espíritos. Eu começo a perceber que tinham forças invisíveis perto de mim que traziam energias, que eu sentia a aproximação, que muitas vezes sopravam no meu ouvido, traziam intuições. Tem um pensamento que veio aqui, que eu não sei de onde veio, mas está me dizendo isso, 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 isso. O homem pode, então, começar a desenvolver o pensamento mágico. Começa a imaginar várias possibilidades para manipulação das forças espirituais que estão nos rodeando. Claro, com a inferioridade ainda do homem, ele vai também partir inicialmente para a manipulação a seu poder, para ser bom para ele. Ele ainda tem o egoísmo latente. E ele precisa trabalhar esse egoísmo, porque senão toda essa força de manipulação mental vai ser negativa. Aristóteles definiu: o homem tem por natureza o desejo de saber. Por isso ele conseguiu começar a conquistar vários conceitos. Nesse processo, partindo dessa ideia, nós vimos que o homem veio então exercitando o pensamento através de buscar respostas. Respostas para as questões de existência dele. Questões cruciais. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Para onde eu vim? Começou a refletir acerca de Deus, dessa força criadora, da criação do universo. Como é que surgiu a vida? Como é que surgiram os seres? O que é alma? Como é que é essa realidade extrafísica? Será que eu morro e acaba? Ou eu tenho outra vida? Como é que eu surjo? Como é que o homem vai surgindo? O que acontece quando ele, depois que morre, vai para outro mundo? Ou ele volta para o mesmo mundo? Então, esses conceitos todos começaram a surgir porque o homem passou a refletir sobre o universo onde ele vivia. E a inteligência racional foi o que ativou isso com os pensamentos. Como não tinha muita fundamentação científica, não tinham muitas bases lógicas, e o homem tinha necessidade de criar, né, de imaginar, acabou criando mitos. Essa linguagem simbólica, alegórica, que vai equacionando as ideias e trazendo realmente o fundamento dos arquétipos que haviam à nossa volta e que comandavam o nosso comportamento. E os arquétipos foram, então, trazidos através dos mitos, dessa simbologia toda que o homem também criou, mas ele não sabia por que tinha tanta necessidade. Depois, com o tempo, nós vimos como é importante a gente ter esse conhecimento para ver por que nós partimos de tal ponto e vamos chegar a outro ponto. Por que nós não somos pessoas totalmente ignorantes? Porque nós somos também frutos de todas essas sementes arquetípicas que existem no universo. Nós temos todo um arquétipo familiar, um arquétipo coletivo. Todos nós trazemos isso dentro de nós, gravado na nossa consciência. Enfim, chegando ao pensamento racional, depois que passou toda essa sede de buscar a explicação do mundo, ele pôde direcionar melhor o pensamento. Ele pode investigar com raciocínio lógico o princípio das coisas. E aí ele começa a ver o que são as coisas, o que somos nós e o que é tudo isso. Mas agora já investigando através de um raciocínio lógico, buscando fatos comprováveis. Porque agora não é assim, eu sou
um, sei lá o que no universo? Ah, tem um nome. Não, sou uma folhinha. Ah, o homem foi uma folhinha? Não, o homem nunca foi uma folhinha. Ah, o homem já foi animal? Não, o homem nunca foi animal, nem vai voltar a ser, nem vai tornar um animal por coisa nenhuma. Então, essas coisas começam a vir pela lógica, pelo direcionamento lógico do raciocínio do homem. E aí formaram os primeiros conceitos filosóficos, com respostas realmente comprováveis. A seguir, como ele estava já satisfeito em pesquisar essa realidade, primeiro, partindo da parte corpórea, começou a trazer ideias fundamentais para mergulhar aonde agora? Em si mesmo. Muito bem, eu estou olhando para o universo, eu estou olhando tudo que está em torno, por que cai a folha, por que não cai, por que não cai a qualquer hora, por que o fruto não amadurece já quando ele começa a nascer, tudo isso está bom, tudo da parte material. Mas e aqui dentro? O que eu tenho aqui dentro? Aí ele começou a se questionar. Quem sou eu? Como é que eu tenho? O que eu não tenho? Por que saiu esse pensamento de mim? Por que eu tô fixado em determinadas emoções? E aí, inspirado naquela máxima lá de Platão, né, da Universidade de Platão, escrito por Tales de Mileto, o homem, conhece-te a ti mesmo. Busca esse oráculo que existe dentro de você. E aí ele começou a buscar na interioridade. A nossa consciência é o verdadeiro oráculo para nós. Se nós mergulharmos, nós vamos realmente entender quais são as nossas fraquezas, até onde a gente pode ir, que potencial eu estou trazendo. Mas os questionamentos continuaram. Como tirar proveito dessa descoberta? Seria suficiente só saber? O que fazer com esse conhecimento? A simples consciência de si mesmo, das condições existenciais, chegaria para melhorar a nossa vida? Como conquistar a felicidade almejada? Será que a gente conseguiria hoje já responder isso tudo? Haveria uma fórmula que permitisse uma imunização contra os males experimentados na vida? Olha, que alguém inventar essa fórmula vai ficar rico. A vida na Terra poderia ser diferente? Mais tranquila? Mais segura? Dependeria de quê? Por que a gente sofre tantas vicissitudes, tantas adversidades? Por que nos deparamos com traumas inevitáveis? Nós estamos o tempo todo perguntando e se questionando, porque a nossa capacidade mental é imensa e nós podemos ir a fundo em todos os conhecimentos. Por que tantas lágrimas? Jesus apontou o caminho. Jesus mostrou o caminho. Jesus pavimentou o caminho da racionalidade. E aí, com a pedagogia dele, a pedagogia magistral que provou para a gente como encontrar a resposta, ele deixou o roteiro que seus seguidores escreveram através dos evangelhos, deixando aquilo que precisávamos para a transformação e a elevação moral do espírito. As profundas lições de Jesus ensinaram o homem a pensar, a refletir acerca do próprio comportamento, da postura diante de Deus, do próximo e de si mesmo. O que eu estou fazendo? Toda noite eu me pergunto, eu vou fazer essa reflexão. Santo Agostinho nos trouxe esse processo de reflexão que ele fez. E ele conseguiu se transformar. E ele conseguiu se elevar moralmente. Jesus mostrou como se fosse uma alavanca de evolução. E nós, através dessa força, dessa reflexão do próprio comportamento, vamos evoluir, vamos alcançar uma transformação de comportamento e moral, buscando entendimento, verdade para nos libertar,
conhecimento para poder termos dados para pensar e conseguir a libertação. A verdade nos libertará. Por quê? Porque eu tenho, através da verdade, a possibilidade de usar o meu pensamento racional. E o pensamento é um atributo do espírito. É um elemento básico aonde vai realmente se assentar a nossa felicidade ou a nossa desventura. Pensamento bom, alegria, felicidade. Pensamento mau, desventura. Em razão desse pensamento, nós também somos influenciados e influenciamos. A permuta de vibrações positivas e negativas no ar. Dependendo da vibração que eu esteja, eu capto. Eu posso captar as positivas, eu posso captar as negativas. Então, o princípio de ação e reação, de atração e sintonia, é o que está em vigor o tempo todo, porque nós não paramos de pensar. Diga-me o que pensas e dir-te-ei com quem andas. Viu? Pensa, o que você está pensando e você mesmo vai descobrir quem está andando do seu lado. Então, nós vemos a importância da educação, do pensamento, da vigilância, como Jesus sempre nos alertou. Mantendo o conteúdo positivo do pensamento, nós vamos nos proteger do mal. Nos afastamos da negatividade, pessimismo, esse lixo mental que existe na natureza. Vamos conservar nosso bom ânimo, alegria, luminosidade, porque nada vai interferir, porque nós estaremos num nível de pensamento elevado. O lixo está aqui, o pensamento está aqui, pensamento positivo, pensamento protetor. No mundo espiritual, nossa mente é um livro aberto, é uma janela escancarada. E a gente está lá, com o livro aberto o tempo todo, porque a gente não para de pensar. Então, para quem você está direcionando esse livro? Para quem você quer que leia seus pensamentos? É só você que vai poder dizer. Ninguém pode proibir ninguém de dirigir a mente para onde ela quiser. É livre-arbítrio. Os espíritos vivem pelo pensamento. Então, a gente não pode nem constranger o pensamento, nem violentar o pensamento, mas educar. É exemplo, o bom exemplo do pensamento que a gente precisa seguir. Como Jesus falou, nada ele pensava de mal, nunca, e ensinava isso para os educandos que estavam seguindo. Jamais usar força, mas doçura, persuasão. Antes de aniquilar pensamento, para viver os impulsos instintivos, não quero pensar não, vou fazer porque eu gosto, ponto. E aí você atende só aos apelos materiais? Vamos olhar e começar a sublimar essas energias primárias. Vamos direcionar o pensamento para atitudes nobres, construtivas. E aí aqueles instintos começam a se sedimentar, a silenciar as garrazinhas deles, para que a gente atenda sempre a eles. Napoleão dizia: fui o causador da minha queda, o único artífice de minhas desventuras. Quando ele foi coroado, ele foi conversar, espíritos vieram conversar com ele, inclusive o próprio Allan Kardec, que da postura dele naquela época ia depender muitas coisas que iriam acontecer na França. Mas, infelizmente, teve a queda. E aí teve mais um século para se esperar toda a configuração nova para a França. Então, nós somos inegavelmente os causadores de nossos sofrimentos. Enquanto permanecermos nesse círculo estreito da vida material, vamos sempre trazer coisas que vão trazer infelicidade. Não quer dizer que eu não precise da matéria, mas eu não posso ficar só pensando em querer só as questões do gozo material. Porque senão eu vou ficar aqui estratificado. Eu vou ficar aqui preso nesse escafandro que toda hora eu vou ter que descer, toda hora eu vou ter que andar nele para que eu possa entender, eu possa
tomar consciência do que eu estou precisando fazer. Estamos aqui com um tabuleiro de xadrez. O mundo é um tabuleiro de xadrez. As entranhas todas do mundo, nós não sabemos aonde a gente vai estar. A gente está aqui no lugar do cavalo ou está no lugar do bispo? Ah, nós aqui já estamos na torre. Somos reis dentro do jogo, mas a qualquer momento eu posso me tornar um peão. A qualquer momento eu posso me tornar a rainha. A qualquer momento eu posso trocar de papéis. Esse é o grande tabuleiro. E cada qual de nós é peça importante nesse trabalho. Essa transformação do mundo que vivemos, em cada hora nós administrarmos um papel, é a grande jogada, é a grande vivência que nós precisamos aproveitar. Enquanto cavalo, enquanto torre, enquanto bispo, enquanto peão, enquanto rainha, enquanto rei, temos uma importância dentro desse jogo da vida. Cada um no seu papel, mas vai trocar o papel. E no outro papel ele vai ter tanta importância quanto teve quando estava no peão, ou menos importância porque está no peão e deixou de ser rei? Não. Ele vai ter tanta importância quanto ele estava lá no reinado. Agora começa com o quê? No esforço. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos melhorar. Nós não vamos para um papelzinho melhor. Nós não vamos entender que eu preciso ter uma passagem para chegar lá perto do rei. Esse é o jogo. Tentar pegar o rei. Tá bom. Mas se eu não for arquitetar meus passos com racionalidade, o outro vem e, pum, derruba a gente. Então, isso é o esforço. É isso que Jesus diz, que nós falamos no outro episódio. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a luta, eu vim trazer a espada, porque é essa espada que vai forçar a gente a se esforçar, né, para conseguir combater os gatilhos todos que estamos trazendo dentro de nós. Precisamos tomar consciência dessa realidade. Da realidade da nossa importância para o mundo, da realidade que somos nós que transformamos o mundo. Empregarmos todos os nossos recursos para combater as más inclinações. Não ficar esperando, o espírito vai fazer irradiação e eu vou me transformar, vou transformar numa pessoa iluminada. Não, não vai. Você melhora a energia, você se equilibra, você passa a respirar melhor, as dores podem até melhorar, mas a transformação moral não existe dessa forma. Então, é imperioso usar o pensamento para quê? Descobrir-nos, conhecer-nos e desnudar-nos. Olhar para dentro de nós e dizer, é isso aí mesmo, vai se desmascarar. Você está sendo idiota, você está sendo burrinho, você tem mais o que fazer, você sabe mais do que você está aprontando. Nós precisamos olhar no espelho, para nos vermos, ficar se escondendo não, usando máscaras. A gente usa a máscara para o outro não ver, mas na verdade a gente também usa a máscara porque a gente também não quer se ver, não. Consequentemente, nós vamos imprimir um novo rumo na nossa caminhada. Aquela caminhada que Jesus já apontou há muito tempo e que a gente até agora ainda não olhou o caminho que deveria seguir. Alterar essa polaridade do impulso mental. Ele está indo numa direção, opa, não, eu já estou vendo, já estou batendo com a cabeça na parede 500 vezes, vamos mudar o rumo. Para que eu quero mudar esse rumo? Para que eu vou mudar essa polaridade? Para conquistarmos alegria definitiva, felicidade que não pode se alterar nunca mais. A glória indescritível. Você vê os anjos, você vê o pessoal angélico todo em plenitude. Alguém ali fica emburrado? Não precisa chegar lá no angélico, não. É importante a gente ver os missionários que estão aqui em resignação, pedindo para estar entre nós, para nos ajudar, para nos dar a mão. Eles têm uma suavidade, eles têm uma calma inalterável. É isso que nós precisamos conquistar.
Então, vigie pensamentos, porque se você não vigiar, eles se tornam palavras. Aí eu preciso vigiar as palavras, porque as palavras vão se tornar ações, e aí eu preciso vigiar as ações, porque as ações se tornam hábitos. Aí eu vigio o meu hábito. Caramba, já estou cansada de fazer isso dessa forma. Por quê? Eu acabo fazendo com que aquele hábito torne o meu caráter. E eu preciso vigiar meu caráter para que eu possa comandar o meu destino. Que destino eu quero? Aquele caráter mau? Com aquela forma, com aqueles hábitos desnutridos, com aqueles hábitos que só deixam rastros negativos? Em função de quê? Das minhas ações, porque eu não estou vigiando minhas ações. E eu estou repetindo. E essas ações vieram de pensamentos, das palavras negativas que meus pensamentos foram brotando. Então, Lao Tzu teve uma sabedoria de nos trazer todos esses pensamentos que, na verdade, fazem um link entre o primeiro e o último. Vigiar pensamento faz com que eu encontre o destino que eu quero construir para mim. Veja como é a vida, né? É daqui que saem os problemas. E é daqui que resolvemos os problemas. Então tudo está aqui, no pensamento. Você pensa e age. Se você presta atenção na sua ação, não gostei do que eu fiz. Então, vai atrás do pensamento. O que fez com que eu fizesse isso? Eu tenho que analisar o que levou a que eu fizesse aquela determinada ação. Aí eu vou descobrir o pensamento e vou fazer reformas no meu pensamento. Eu acho que vale a pena, né? A gente ter uma alegria, a gente ter uma felicidade que não vai alterar nunca mais. Acorde alegre, acorde feliz, acorde sabendo que você vai conseguir construir aquele dia que você planejou. Que naquele dia o teu destino não é até o final do dia. A gente não sabe qual vai ser o nosso destino lá. Ficar pensando lá no futuro que a Deus pertence? Não. O meu futuro se eu acordo de manhã, o meu futuro é chegar até a tarde com as tarefas cumpridas. Chegou a tarde, tem tarefas cumpridas diferentes que eu vou ter que chegar até a noite. E assim, a gente vai passo a passo, construindo o nosso destino. Pensem, mas pensem bem. Porque se não sabe pensar bem, a estrada vai ficar cheia de buraco. Fiquem bem.